Vocês conseguem ver minha tela, Catiane? Sim, Rogério, por enquanto tá tudo certo. Então, mas eu vejo qual é o problema. A hora que eu coloco a apresentação de slides, eu perco a capacidade de passar. Eu não consigo. Vocês não conseguem ver os slides mudando. Quer ver? Quando eu coloco tela cheia. Tá na tela cheia para vocês? Não, ainda não. E agora? Ainda não. Tenta Então, passar para o lado para a gente ver se muda ou se a travou. hora que eu vou mudando, para mim já estou vendo como projeção em tela cheia e vou passando normalmente. Para vocês, não consigo. Só consigo se eu fizer assim, tá vendo? Ó. Ah, sim. Então eu vou projetar. Eu tô com ele aqui. Tá, então eu Pode vou parar ser? de compartilhar. Perfeito. Eu vou parar de compartilhar aqui só um minuto. Então Certinho. você projeta aí. A hora que você conseguir, eu te dou um toque. Por enquanto, não tá tudo normal. Só um minutinho, tá? Que tá carregando aqui para mim. Tá bem. Rogério, vou dar um comunicado enquanto estamos aguardando. Tudo bem. Tudo jóia? Boa noite. Boa noite a todos. Sou professora Érica, tutora do PET. Eu gostaria de comunicar a todos que a aula vai ser gravada com autorização do professor Rogério e da Catiane, que estão expondo as suas imagens, né? Caso algum participante não queira que a aula seja gravada, a gente pede para comunicar no site. A gravação é só para fins de documentação pessoal do grupo PET, não será exposta, mas caso algum participante não seja de acordo, a gente pede que se manifeste no site, no chat. Muito obrigada. Tá carregando ainda, Catiane? Vocês estão vendo a minha tela? Agora tá começando aqui. Tá. E vocês estão vendo os slides? Não. Então, peraí que eu vou compartilhar de novo mais uma vez. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. E vocês estão vendo os slides? Sim. Agora sim. Tá. Como é PDF, Rogério, o arquivo que eu tenho, eu só consigo projetar assim. Tá ruim, pessoal? Para mim tá visível, Catiane. Tá? Então tá. A gente pode seguir assim? Uhum. Certinho. Então, Rogério, a palavra é sua. Tá certo, obrigado. Então, pessoal, quando eu recebi esse convite, né, para trabalhar com vocês o tema das perspectivas e desafios da enfermagem, urgência e emergência, e pensar um pouquinho no papel do enfermeiro, eu fiquei revisitando muita coisa da minha formação, né, como enfermeiro, muita coisa da minha vida, a trajetória que eu vim traçando como profissional enfermeiro, né,
E pensando nos desafios que a gente encontrava, desde a época lá, quando eu fiz a residência, a graduação, depois um pouco mais para frente como já professor, e pensando também um pouquinho na dificuldade que a gente tem no campo de prática da urgência e emergência, né? Os desafios que são apresentados. Embora seja uma área muito interessante, é uma área que faz, pelo menos a mim, faz brilhar muito o olho, né? É também uma área de muitos desafios, realmente. E aí eu fui revisitar a literatura, né? Para tentar aí encontrar também um respaldo um pouquinho no que nós temos aí, né, no que a literatura traz dos desafios, né, a respeito da urgência e da emergência. Então, nessa pequena exposição, né, não vai demorar, é uma coisa assim, é mais informal mesmo, que eu vou trabalhar com vocês, vou buscar trazer essa vivência, né? Eu queria só frisar que eu não tenho conflitos de interesse, tá? Então, ao longo da exposição, vou falar um pouquinho agora o nome de alguns cursos, dar alguns exemplos de instituições, mas eu não sou patrocinado por nenhuma delas e nem pelas instituições promotoras dos cursos, as organizações promotoras dos cursos, tá bom? Tatiane, pode passar. Tá, Rogério, eu só vou desligar meu microfone para eu não atrapalhar aqui com os ruídos externos. Tá, ok. Tatiana, ainda não estou vendo os slides, você ainda está colocando, né? Suponho. Agora tá. A primeira coisa que a gente tem que relembrar, gente, é o que é emergência, né? A gente usa de modo muito corriqueiro essa palavra, né? Mas na área da saúde ela tem uma conotação própria, né? Então, emergência, se a gente for buscar na resolução, na literatura, a resolução mais antiga que traz, mas ela é assim, como se fosse a semente do conceito no contexto brasileiro, e ela vem trazendo, desde então, as outras fontes, os artigos mais recentes que citam a definição, eles trazem também essa resolução. A emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 95, essa resolução. Então, emergência, vejam só, a gente tem que ter um risco iminente à vida. Não é um risco potencial. Então, ou a conduta é tomada naquele exato momento, ou a vida corre risco. E vejam que a resolução, ela deixa aberta, a definição, ela deixa aberto também um sofrimento intenso. Então, às vezes, você tem uma condição psíquica, ou seja, não é uma condição orgânica, né, no termo correto da palavra, mas é uma condição psíquica que também causa um sofrimento intenso. E também requer um tratamento médico imediato. Então, qual que é o divisor de águas de uma situação de emergência? Ou você intervém imediatamente, ou a vida corre risco de alguma forma. Isso é, então, a definição de emergência. E aí, se você for ver, pode passar, Catiane, por favor? A definição de urgência, ela já pensa no risco potencial de vida. Então, a mesma resolução, ela diz que é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Rogério, mas a assistência tem que ser imediata também? Tem para você diferenciar, porque uma urgência, ela pode ser uma condição que não implica risco imediato à vida, mas ela tem um risco potencial. Então, enquanto você não avalia a vítima, né, não avalia esse paciente para discernir se o risco é potencial ou o risco ele é iminente, você fica em dúvida. Então, diferenciando, emergência, o risco é iminente, a vida corre risco. Você já avaliou e a pessoa tem risco real. Na urgência, o risco é potencial. Após a avaliação, você pode caracterizar como uma emergência. Então, você foi avaliou, não, realmente era uma situação crítica. Então, a vítima está em uma situação de emergência. Ou ela pode ser apenas uma urgência. Não, se você não intervir imediatamente, dentro de algum tempo, você ainda tem uma margem de segurança para a vítima não ter nenhuma complicação, né?
Então, essa que é a diferença de urgência e de emergência no ponto de vista científico. Mas no senso comum, a gente tem, as pessoas trabalham com os dois conceitos de forma muito semelhante. Então, você pega, às vezes, a população leiga, por exemplo, né, fala assim, porque eu estou com uma emergência aqui. E aí você vai avaliar, às vezes, na classificação de risco, ou mesmo quando você está fazendo teleatendimento de alguma condição, e aí você percebe que não é uma situação real de risco, mas para ela aquilo é. Então a gente tem que diferenciar, porque o que para o profissional de saúde é uma situação não urgente, para a pessoa pode ser urgente. Vou dar um exemplo. Uma criança com febre. Então, a mãe te procura numa UBS ou numa estratégia de saúde da família, falando que o filho está com febre. O filho não dormiu a noite com febre. E você vai medicar, vai verificar a febre dessa criança. Não é uma febre alta, é uma febre baixa, vamos pensar assim. E a criança não tem nenhum sinal de gravidade, né? Nenhuma toxemia, nenhum sinal de meningismo, nenhuma vez você não observa nenhum sinal de prostração. A criança está ativa, a criança come, a criança está hidratada. Então, a rigor, aquela febre naquele momento não é uma emergência. A vida da criança não está num risco imediato, né? Mas para aquela mãe que ficou a noite toda sem dormir, que não tem com quem deixar o filho, que a família está desestruturada porque ela precisa estar com outros filhos em casa lá e precisa trabalhar fora e não sabe o que fazer com a criança, para aquela mãe pode caracterizar uma emergência. Então veja, a mesma situação para uma outra mãe talvez não caracterize uma emergência, mas para aquela mãe, naquele momento, ela caracteriza uma emergência. Então, o primeiro desafio no campo da emergência é a gente lidar com essas duas faces da mesma moeda. Se por um lado a gente tem uma família, é, uma família que, vamos pensar assim, por um lado a gente tem o senso comum, né? Então, a emergência para as pessoas, ela tem uma característica daquilo que é vivido. Para ela, aquilo pode caracterizar uma emergência. E a gente tem o conceito profissional, que objetivamente o profissional não é uma emergência. Quando esses dois mundos se confrontam numa situação em que você tem que determinar qual que é a prioridade, como num pronto-socorro superlotado, o enfermeiro é o primeiro que está exposto. Porque às vezes você que vai fazer a classificação daquela criança, né? E aí você classifica uma criança com uma febre baixa, ou então sem febre naquele momento, que a febre aferida não tá, a criança não está febril, você classifica ela como não urgente, a criança vai esperar por mais tempo, mas para a mãe aquilo é uma emergência, então ela vai te confrontar. Então, transitar nesse mundo em que você tem elementos objetivos para avaliar uma emergência, transitar nesse mundo que você tem elementos que você precisa determinar o que é ou não uma emergência, mas você tem também as características das pessoas, o vivido das pessoas já é um desafio do enfermeiro no campo da emergência, que eu já pontuo para vocês. Não dá para você trabalhar, o enfermeiro vai precisar, já vou falar disso mais adiante, de ter essa capacidade, de ter esse olhar sistêmico para avaliar objetivamente a emergência, sim, mas não deixar de levar em conta todo o contexto sociocultural, econômico que circunscreve a situação objetiva de emergência ou não objetiva, né? Uma situação subjetiva. Pode passar, por favor, Catiane? E aí quando fala, mas por que o enfermeiro então tem que dar conta das situações de emergência? Você pega lá a nossa legislação do exercício profissional do enfermeiro, né? A lei do exercício profissional de 86. Se você for lá nos elementos privativos do enfermeiro, olha lá o que diz ali a resolução. É privativo do enfermeiro prestar cuidado direto de enfermagem a paciente grave com risco de vida. Então, se a situação de emergência ela é, por natureza, uma situação de risco de vida, a resolução já está dizendo que a assistência ao paciente grave com risco de vida, ou seja, ao paciente em situação de emergência, é privativa do enfermeiro. Em que sentido? Que a partir do momento que você avalia o paciente, reconhece que ele é um paciente que tem risco de vida, você não pode delegar o atendimento daquele paciente. Ele é privativo seu. Lógico, a equipe trabalha em conjunto, o técnico de enfermagem vai estar ali junto, muitas vezes é o auxiliar,
Mas o enfermeiro, como coordenador da equipe de enfermagem, ele não pode se ausentar da situação de emergência para fazer alguma outra função, seja gerencial, seja o que for. Ele tem que ficar junto. Por quê? Porque a coordenação daquela assistência, o cuidado direto de enfermagem, ele é privativo do enfermeiro. E que cuidado de enfermagem é esse que é privativo do enfermeiro, então, na situação de emergência? Aquele que tem maior complexidade técnica, em que você vai ter que ter conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisão imediata. Então, veja só, além de ter a capacidade de avaliar, discernir se a situação ela é emergente ou ela é urgente, você ainda vai ter que ter a capacidade de ter o conhecimento para tomar a decisão imediata e a decisão mais apropriada. Então, como que isso acontece vou dar uma situação clínica, por exemplo? Às vezes você vai entrar num quarto de enfermaria que for, e de repente você se depara com um paciente com uma instabilidade hemodinâmica franca. Por que ele fez essa instabilidade hemodinâmica? Ele está lá hipotenso, taquicárdico, taquipneico, uma sudorese profusa, perfusão periférica prejudicada, sinal de baixo débito, né? Alteração do nível de consciência. E aí você vai avaliar aquele paciente, detecta que ele está numa situação de emergência, os cuidados que você vai ter que prestar ali, você vai ter que fazer. E como você falar para o técnico de enfermagem assumir a intercorrência enquanto você vai fazer alguma outra coisa, vai para a sala da coordenação, resolver algum problema sei lá, de gerência, né? Você tem que focar naquele momento no atendimento à necessidade daquele paciente, né? Pode passar, por favor, Catiane? No contexto nacional, o enfermeiro tem um campo de trabalho em emergência, então agora que a gente já conhece, né, o que é uma situação de emergência, o que é uma situação de urgência, e já reconhece que o enfermeiro ele é um profissional que tem que prestar assistência de emergência, seja qual for o contexto de atenção, a gente já pode perceber que o enfermeiro ele vai estar inserido para atender a emergência, seja qual for o nível da assistência. Então, vou dar um exemplo. Mas você fala assim, nossa, mas eu não dou conta de paciente grave, né? Eu quero trabalhar com outras condições de saúde, eu quero trabalhar com promoção, eu quero trabalhar apenas com abordagens preventivas, mas naquele momento que você estiver trabalhando com uma abordagem preventiva, o que te garante que seu paciente não vai ter uma situação de emergência? E quando ele tiver essa situação de emergência, o que te garante que não é você que vai ter que tomar a decisão apropriada e executar um cuidado de maior complexidade? Então, em qualquer que seja o seu campo de trabalho, né? Eu estou falando aqui com alunos já do começo do curso, alunos mais do final do curso. Então, às vezes, você já está mapeando aí o que você quer fazer, né? Estou falando com enfermeiros, né? Alunos de pós-graduação. Então você fala assim, não, eu não dou conta de pronto-socorro, eu não quero trabalhar com pronto-socorro, eu quero trabalhar com atenção primária, mas lá naquela atenção primária, o que te garante que um paciente não vai te procurar e vai precisar de uma atenção de emergência? E aí, isso é pensado, inclusive, na rede de atenção às urgências. Então, veja aqui essa imagem que eu projeto para vocês. O Brasil ele sofreu uma transição demográfica, né? Uma transição demográfica e também uma transição epidemiológica. Então, a gente teve um aumento das causas externas, que são as causas de emergência, como, por exemplo, os traumas, né? As causas cardiovasculares, tanto as crônicas quanto as agudas, né? Como as insuficiências cardíacas, os infartos agudos do miocárdio, os problemas cerebrovasculares. Então, esse boom que a gente teve de agudização de condições crônicas e também de problemas multissistêmicos relacionados à emergência, sempre sobrecarregou a rede de urgência no contexto do país. E como o Brasil é estruturado num sistema único de saúde e uma rede de atenção à saúde, os gestores, né, do sistema começaram a pensar também numa rede de atenção às urgências. Então, cada componente dessa rede é também um local para se atender a emergência de acordo com a complexidade daquela esfera. Então, veja, por exemplo, aqui nessa imagem, isso aqui seria um desenho de uma rede de atenção às emergências, né, às urgências. A gente tem o hospital, a gente tem o SAMU, a gente tem o UBS, tem sala de estabilização e até atenção domiciliar. Mas na atenção domiciliar eu vou atender emergência? Você vai na esfera daquela complexidade.
Tá, como assim? Vou dar um exemplo. Suponhamos que você está trabalhando no home care, com paciente crônico, em cuidado paliativo, de comorbidades crônicas. E imagina que naquela visita que você foi, aquela família acaba de te reportar que o paciente engasgou com um alimento. Então ele engasgou lá no domicílio, na atenção domiciliar. Olha, se ele engasgou, ele vai fazer uma asfixia. A asfixia, ou você toma a decisão imediata, ou ele vai ter um dano ao cérebro, né, uma hipóxia e um dano à vida. Então é uma situação de emergência, não é? Aquele momento você vai falar, não, não posso aqui desobstruir essa via aérea, não posso fazer uma manobra de desengasgo porque eu não sou enfermeiro de emergência. Não, você vai ter que fazer, porque é a sua competência, é privativo, a situação de emergência não é reconhecidamente uma competência do enfermeiro. Então, lá na atenção domiciliar, você vai precisar, sim, fazer as manobras de desengasgo, e aí sim, você vai chamar o SAMU. O SAMU vai vir junto, caso você não consiga desobstruir essa via aérea, ele vai atender essa vítima e vai reportar ela para melhor para o melhor nível no sistema que dê conta daquele atendimento, que pode ser uma UPA, pode ser uma porta hospitalar de emergência, vai depender da região que você está, né? Passa, por favor, o próximo, Catiane. Então, esses são os componentes da atenção à rede de urgências, né? Da rede de urgências, e cada um desses níveis, o enfermeiro se insere como profissional para o atendimento. Então, vejam qual que é o eixo estruturante da rede de atenção às urgências? A atenção básica. Então, na atenção básica, ela deve ser a porta do sistema também para os atendimentos de emergência. É lógico que lá na UBS, né, lá na ESF, você não vai, por exemplo, fazer a trombólise de um paciente infartado, não vai fazer uma revascularização de um paciente infartado, não vai fazer uma trombólise de um paciente que teve um acidente vascular cerebral isquêmico, não vai fazer uma abordagem invasiva, né, de controle de dano no paciente traumatizado, mas você vai dar o primeiro atendimento. Até quando? Até que você consiga o suporte avançado ou consiga referenciar esse paciente de acordo com a necessidade dele para algum lugar no sistema. Então, o enfermeiro da atenção básica também atende emergência de acordo com a complexidade daquela esfera, né? Ah, o que tem naquela UBS que você pode fazer? Ah, não tem nada. Tem EPI? Então você calça a luva e faz o que dá. Estanca hemorragia, comprime comprime um sangramento arterial, realiza uma manobra de compressão torácica, estabiliza uma cervical manualmente até que você tenha algum recurso, monitora uma crise convulsiva, consegue ofertar oxigênio? Então tá bom, oferta oxigênio durante a crise ou no pós-ictal. Então você vai fazer de acordo com o que você tem ali, certo? E os outros eixos da rede, por exemplo, a promoção e prevenção, é lógico que a gente já sabe disso há muito tempo, né? Que o trauma ou a situação de emergência, ela é a ponta do iceberg. Então, quando você vê assim, nossa, o paciente está traumatizado, um politrauma grave na UTI. Mas peraí, foi trauma do quê? Foi acidente motociclístico. O trauma de moto a gente não consegue prevenir, a gente não consegue colocar regras no trânsito para ter menos acidentes de moto, a gente não consegue fazer leis efetivas e fiscalização para evitar alcoolismo no trânsito, por exemplo, para evitar atropelamento. Ora, a gente não tem indicadores de que naquele semáforo ali está tendo naquele cruzamento está tendo muito acidente, não dá para colocar um semáforo, não dá para colocar um farol, um radar eletrônico, alguma coisa. Então, a promoção e a prevenção, ela também é um eixo importante da emergência, né? Existem também as salas de estabilização. Essas salas de estabilização, geralmente elas são em municípios mais distantes, em que não tem rede hospitalar de 24 horas próximo. Então, é como se fosse uma sala de emergência com recurso mínimo para você conseguir atender e estabilizar uma vítima de emergência. É lógico que essa sala de estabilização não funciona 24 horas. Então, você estabiliza ali a vítima para quê? Para dar conta de conseguir uma vaga num hospital até que você consiga remanejar ela no sistema. Geralmente ela é acoplada a uma policlínica, a uma UBS de município menor. A notícia mais recente que eu tenho é que esse tipo de equipamento da rede parou de ser financiado pelo Ministério. Então não estão sendo credenciadas novas salas de estabilização, né? Um outro componente é a Força Nacional do SUS. Ainda não tem... O que seria essa Força Nacional? É como se fosse um cadastro de profissionais para atender situações de calamidade
ou situações que você tenha que ter um planejamento estratégico para lidar com um grande volume de demanda, como foi a Olimpíada, por exemplo, né, quando aconteceu no país, e também, se eu não me engano, agora em Brumadinho, essa força, quando teve aquela tragédia em Brumadinho, essa força nacional também foi articulada. O cadastro já foi feito, né? Às vezes reabre esse cadastro, mas tem um outro detalhe importante que ainda não temos nenhum decreto que regulamenta realmente como que isso funciona, como que vai funcionar a Força Nacional do SUS, como que a gente vai, como que isso é articulado com as outras instâncias, né? Existem umas atualizações nas portarias, mas não tem nada muito claro ainda de como isso funciona. Porque, por exemplo, os outros países, ainda mais os países que estão acostumados com tragédias de grande grupo, né? Infelizmente, com os atentados terroristas, né? Ou então guerrilhas mesmo, eles têm esse tipo de serviço muito mais estruturado que no Brasil, que a gente é um país que ainda não tem tanto problema nessa perspectiva, né? O SAMU 192, eu falo um pouquinho dele mais à frente, porque ele é muito particular, né? Mas então o SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele é como se fosse o articulador da rede de urgência. E o enfermeiro tem um papel imprescindível nesse serviço. Vou falar dele um pouquinho mais para frente, porque é muito particular. A UPA 24 horas, a 24 horas, né, a unidade de pronto atendimento, é, na verdade, uma instância pré-hospitalar. A gente fala que é pré-hospitalar, a gente já pensa na ambulância, mas a rede, ela também é estruturada em pré-hospitalar móvel, que é o caso do SAMU, e pré-hospitalar fixo. Pré-hospitalar fixo seria a UPA. O que é? Um serviço que não é um hospital, mas você conta com recursos para dar atenção de emergência, de acordo com o nível do credenciamento daquele serviço. Então, você pode ter UPA no nível 1, nível 2 e nível 3, de acordo com o aporte tecnológico de recurso humano que você oferece, né? Independente do nível da UPA, o enfermeiro vai estar presente nela. Você vai ter que ter enfermagem, equipe de enfermagem 24 horas, você vai ter que ter equipe de enfermagem 7 dias na semana, né? O hospital, que é o mais conhecido, então as portas hospitalares de urgência, e a atenção domiciliar é depois que esse paciente for de alta. Ele foi atendido durante toda a rede, agora ele volta para o domicílio. Como que vai ser esse atendimento lá? Então, isso também é uma característica da rede. E repare que tem esses eixos horizontais, que a gente vê aqui na tela, que são características que devem nortear o trabalho na atenção às urgências, na rede de atenção às urgências, que é o acolhimento. Então, esse paciente ele não pode ficar avulso no sistema. E quem que acolhe, gente? Quem que acolhe esse paciente? Qual é a profissão com maior capilaridade para atender uma vítima de emergência? Eu digo assim, que vai estar em todo lugar. É muito mais fácil você ter enfermagem. Enfermagem você vai ter em quase todo lugar do que medicina. Dificilmente você vai ter um médico 24 horas, aliás, mesmo que seja 40 horas, naquela UBS lá, a gente vê que nem todo o sistema de contratação funciona assim. Então, estou dizendo que a equipe de enfermagem que acolhe, e se o enfermeiro que reconhece o que é urgência ou o que é não, o enfermeiro tem que saber avaliar esse paciente, acolher e avaliar se é ou não urgência. Então, aquele paciente hipertenso que chega na atenção primária com dor torácica, peraí, que dor torácica é essa? Ele tem que ser acolhido. E não receber a resposta padrão. Ah, não, eu estou sem médico aqui, acho melhor ser para o pronto-socorro. Aí esse paciente vai com recurso próprio. Se for uma cidade maior, ele vai para uma UPA, que às vezes você não, ou para um pronto-socorro que você não tem, aliás, para um pronto-socorro, um hospital que você não tem serviço de hemodinâmica, então você perde o tempo de revascularizar esse paciente porque você não acolheu e não referenciou para o lugar certo, né? O outro característica é a qualificação profissional, e já vou falar mais disso à frente. Não tem como você trabalhar com urgência se você não for um profissional qualificado. Aliás, não tem como trabalhar em setor nenhum. Mas essa qualificação profissional na urgência ela tem umas características que eu vou pontuar para vocês mais à frente. Não é um bicho de 7 cabeças, porque eu acho também que às vezes existe um protecionismo de mercado, porque por quem trabalha na área, que como só quem trabalha em urgência desse conta de fazer e ser daquela forma. Eu discordo. Eu acho que tudo é questão de oportunidade, treinamento e estudo. Se você tem oportunidade, se você estuda, se você treina, você consegue. E a qualificação profissional deve oportunizar isso, para que todo mundo dê conta de atender minimamente uma emergência aonde você estiver, seja qual for o nível da rede, né?
A informação e a regulação são características da própria rede, né? A regulação aqui, no caso, é a regulação médica, que é aquela instância que coordena o despacho e a operação do SAMU 92. A regulação médica é um capítulo à parte da rede, né? Eu nem tenho tempo de falar dela para vocês aqui. Mas é uma instância regulatória que conhece o sistema. A regulação médica no SAMU conhece quantos leitos a gente tem de terapia intensiva, quantos leitos de emergência, quantas salas de emergência, se a nossa sala de emergência está lotada ou não, se tem que levar o paciente para um outro lugar, se aquele paciente tem que ir como vaga zero, se o hospital está sobrecarregado ou não, tudo isso essas informações a regulação tem, tá bom? O Catiane, pode passar? E aí, como eu falei para vocês, eu ia falar um pouquinho do pré-hospitalar móvel. No país, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é o SAMU 92, é esse número, né? Que a gente liga para quando tiver qualquer intercorrência. Ele é vinculado ao SUS, né? Parece um absurdo, mas eu fiz uma pesquisa recente que a gente perguntou no município se as pessoas conheciam o SAMU 92, né? Conheceu a função do SAMU. E, para nossa surpresa, tem gente que achava que o SAMU é só para quem não tem convênio, né? O SAMU é para quem não tem plano de saúde, quem não tem condição de chegar no hospital. E não é nada disso, né? O SAMU, então, ele é um serviço de atendimento móvel de urgência que tem por função atender com qualidade as situações de emergência no local onde elas ocorrem. Seja quais forem essas situações, elas podem ser clínicas, traumáticas, cirúrgicas, obstétricas, psiquiátricas, sejam quais forem as suas naturezas. O SAMU vai dar o atendimento de acordo com a necessidade e a complexidade. É lógico que, às vezes, o atendimento que a pessoa precisa é apenas uma orientação. Então, pelo telefone, a equipe da central de regulação já orienta esse cliente como que ele deve proceder na cena, ou se ele deve ou não despachar uma viatura, vamos dizer assim. Mas eu quero frisar, como a gente está falando do enfermeiro, é que pela portaria, no contexto nacional, o enfermeiro ele pode tripular 2 tipos de viatura. A gente tem as unidades de suporte avançado, que são as UTIs móveis, né, que as pessoas dizem. Quem tripula essa viatura? Médico, enfermeiro e motorista, que é socorrista. Então, são 3 pessoas que a gente tem tripulando essa viatura. E a gente tem também o suporte avançado, né, no sentido do transporte aeromédico. Então, pode ser com asa rotativa, que é o helicóptero, né, ou asa fixa, né, que seria o avião. E quem tripula, então, a viatura, a unidade de suporte avançado aeromédico, né? O enfermeiro, o médico e o piloto. Lembrando que o transporte aeromédico no país, em termos de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Só o enfermeiro pode tripular uma viatura de suporte, um transporte aeromédico, né? E a viatura de suporte avançado também tem que ter o profissional enfermeiro. Mas nós temos também a viatura de suporte básico. O que ela muda? É que essa viatura ela é tripulada por um técnico de enfermagem e um motorista da ambulância, que pode ser que na verdade tem treinamento, mas é um socorrista, certo? O que tem acontecido? Como o SAMU também tem essa característica de capilaridade, que a gente tenta chegar, está se tentando conseguir que se alcance os locais mais distantes do país. E o Brasil é um país continental, né? Então, chegar nisso tudo é muito difícil. E às vezes não consegue médico para tripular as viaturas de suporte avançado de localidades remotas, ou mesmo em quantidades que precisaria em regiões mais centrais. Então, tem sido discutido pelo Conselho Federal de Enfermagem, também na Comissão Gestora de Urgências do Ministério, a possibilidade de criar um suporte intermediário. O que seria isso? Uma viatura de suporte avançado, que seria tripulada por técnico de enfermagem, enfermeiro e motorista. Então, sem o profissional médico. E qual a característica teria? Esse enfermeiro do suporte avançado teria, então, autonomia, com base em protocolos, para fazer mais ações de práticas de enfermagem avançadas na área de emergência, sempre com a regulação médica por telemedicina, mas ele teria essa possibilidade que ainda não está consolidada no SAMU, vamos dizer assim. Então, em outros países isso já acontece em um certo grau,
E aqui isso está sendo discutido e eu percebo que eu acho que vai ser uma coisa que vai ser consolidada, a questão do suporte intermediário. Porque no suporte básico, e o que o conselho tem batido? Que o técnico de enfermagem, por ser as situações de emergência serem privativas do enfermeiro, o técnico de enfermagem não poderia atender sem supervisão direta do enfermeiro. Então, o suporte básico teria que ter o enfermeiro. É o que o conselho tem, um dos argumentos do conselho, né? Além de outros relacionados à qualidade, à possibilidade de fazer mais intervenções e tal. Então, pode ser uma coisa que aconteça. O SAMU é um campo de trabalho muito amplo. Geralmente, os processos seletivos são ou para contratar enfermeiros de modo seletista, ou então para concursos públicos, né? E aí cada edital abre de um jeito, né? E tem que ficar atento ao edital para quem tem interesse em trabalhar no pré-hospitalar, tá bom? Pode passar, por favor, Catiane. Então, quando a gente vê esse campo de trabalho na atenção à emergência e fica pensando, então, como enfermeiro, como eu vou dar conta disso, né? Qual que é o papel, então, do enfermeiro na emergência? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês, né, com base na literatura e também um pouco da experiência, que o primeiro critério que você precisa considerar é o desempenho assistencial. Você tem que saber prestar assistência, e uma assistência individualizada e com base em saberes científicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que às vezes a gente na enfermagem, de modo geral, viu gente, tende o enfermeiro tende às vezes a assumir um extrato de atividade, um extrato de trabalho muito distante da assistência, como se fosse possível coordenar uma equipe sem saber exatamente o que tem que ser feito naquela condição. E a emergência, ela é uma situação que você não consegue coordenar se você não sabe atender. Por quê? Porque ela tem todos aqueles fatores emocionais que são envolvidos, né? E também os procedimentos precisam ser feitos com uma certa rapidez, com uma certa agilidade e com segurança. Então, se você não consegue fazer isso numa situação clínica estável, cotidiana, numa situação de emergência pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade. Por isso a importância de você saber prestar assistência. Então tem que saber prestar assistência. E assistência a gente aprende a prestar na graduação, né? É na graduação que a gente aprende a cuidar. O cuidado com maior complexidade é na graduação que a gente aprende, mas também o cuidado básico, né? Para você definir o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É na graduação que você começa a discernir. E não tem que ter vergonha de aprender. Eu lembro que quando eu entrei na residência, eu sei que a um certo tanto percebi que ninguém ia pegar na minha mão para falar, olha, agora eu vou te ensinar a fazer tal procedimento, né? Agora eu vou. Então eu tinha que ter uma capacidade de tentar aprender, lógico que com segurança e uma certa curiosidade. Então eu esperava situações mais calmas. E aí eu falava para geralmente um profissional mais experiente me acompanhar. Falava assim, olha, agora eu vou fazer tal procedimento. Você fica do meu lado, mas eu não quero que você faça, eu quero que você me olhe. E se eu fizer errado, você não deixa fazer. E aí eu ficava lá e fazia o procedimento, e a hora que precisava de ajuda, a pessoa me ajudava. Eu lembro direitinho, por exemplo, funcionar a veia na emergência, geralmente é uma coisa que é um pouquinho mais complexa, porque você pega um paciente que está com o vaso colapsado. Se ele estiver parado, ele não tem perfusão. Se ele estiver chocado, ele não tem volemia, né? E aí na veia meia eu consegui puncionar a veia no começo da residência de maneira adequada. Aí eu falei para uma funcionária, falei assim, uma técnica de enfermagem daquelas bem raiz, né? Eu falei assim, olha, eu quero aprender a funcionar a veia desse jeito. Como é que você consegue pegar essa veia que você não vê? Porque a veia, na época, eu acho que era a veia braquial profunda, que eu não conseguia funcionar na hora que eu ia funcionar para fazer o atendimento, não conseguia. O scalp não, o catéter sobre a agulha toda hora extravasava ali, ele transfixava o vaso. E eu falava para ela, então me mostra como que você faz. Eu falei assim, ó, você vai cá, você vai pela anatomia, você sente aqui, tá vendo? É por aqui que você vai devagar. E aí, até que eu fui aprendendo com ela, vendo ela fazer, e falei assim, agora eu vou tentar. E assim foi com punção de jugular externa, e assim foi com alguns procedimentos mais complexos que na época era possível fazer. Então você tem que esperar um momento tranquilo para aprender, e depois começar a fazer, você vai fazer com segurança e pautado em princípio científico, você não vai causar dano à pessoa, né? Então, a primeira coisa que o enfermeiro tem que considerar, então, na emergência é esse desempenho assistencial. Agora, não faz sentido
Se você tem dificuldade de puncionar uma veia naquele momento mais tranquilo, é lógico que na emergência vai ser mais difícil. Mas não é porque a veia, o procedimento muda, é porque você fica mais nervoso, porque tem que ter mais agilidade, porque o material não vai estar bonitinho na bandeja, como no livro lá da semiotécnica, né? Você vai ter que pegar o material meio avulso ali, se organizar em cima do que dá naquele leito, naquela maca, para conseguir fazer o procedimento, né? Então, outro aspecto que o enfermeiro deve ter é esse senso de urgência. Você tem que ter uma certa capacidade de detectar que aquilo tem que ser feito naquele momento, não pode ser deixado para depois. E como que você vai triar isso? É à medida que você for trabalhando a sua capacidade de raciocínio clínico. E como que você faz isso? É treino, é estudo, é fazer várias vezes, né? Eu vou dar um exemplo da área clínica, que eu sei que tem colegas da área de obstetrícia aí na, no nosso, na nossa conversa, né? E eu nunca tive essa capacidade eu não sou enfermeiro obstetra, né? E nunca fui muito apto na obstetrícia, né, Eliana? Mas, por exemplo, a Eliana, dá licença, viu, Eliana? A Eliana, como que ela tem um senso de urgência na obstetrícia? Examinando a gestante, ela fazendo toque, ela vai pôr a mão na barriga, ela já fala, não, pode esperar, não precisa ir para o hospital, não. Eu já teria ido para o hospital umas 3 vezes, né, Eliana? Ela falava, não, não precisa, vai esperando, vai escutando, vai fazendo. Como que ela adquiriu isso? É fazendo, é treinando, é examinando, é pondo a mão. Na área de urgência é a mesma coisa. Como que você vai saber, não, será que eu preciso intervir essa via aérea aqui? Uai, você auscultou o paciente? Como está a ausculta? Já verificou a saturação? Elevou o decúbito? Melhorou o padrão? Como que está o tórax? Expande, não expande? Satura bem em ar ambiente? Está muito fadigado? Está com batimento de asa nasal? Está com retração subcostal? Como está a frequência cardíaca? Como está a pressão arterial? Olha, dá para esperar, porque está estável. Não, tem que ser já. Chama o médico lá e ele vai ter que vir aqui agora intervir. Então, é muito desse treinamento, dessa capacidade de se colocar para aprender, né? Que a gente vai desempenhando. E a técnica de execução, você tem que saber, eu já falei disso, né? Tanto os procedimentos básicos, né? Como uma punção venosa, uma sondagem nasogástrica, uma sondagem vesical, até os avançados, uma punção jugular externa, um preparo para desfibrilação, para cardioversão sincronizada, uma aspiração de via aérea em sistema fechado, sistema aberto, né? Manejo de um dreno mais complexo. Isso tudo você vai adquirindo à medida que vai estudando e treinando, né? Pode passar, por favor, Tatiana? E no eixo gerencial? Então, gente, na enfermagem eu acho uma coisa do outro mundo, porque assim, a gente além de ter que dar conta do é da nossa profissão, eu sei que é isso, mas assim, além de ter que dar conta da assistência, daquela fase complexa do atendimento ali, né? A gente tem que dar conta de todo o resto. Todo o resto. Então, assim, como que é isso? O recurso humano, você tem que conhecer a sua equipe. Então, como que você conhece a sua equipe? Observando. Vai atender, às vezes você começa a atender, você já sabe que aquele colaborador funciona veio no escuro. Então você sabe que na hora de urgência ele tem que ser delegado para isso. Você vê que aquela outra pessoa não dá conta, que ela desestabiliza, ela derruba a ampola, ela fica nervosa, ela treme. Então, e ela está com você naquele atendimento. Então você vai ter que fazer o quê? Trazer essa pessoa para você, reconhecer o que ela tem de potencial e investir no que ela tem de potencial, né? E se você perceber que qual que é o ponto forte daquele colaborador, né? Eu fico lembrando muito às vezes eu lembro direitinho uma colaboradora na época que eu dava plantão na residência. No começo eu ficava muito nervoso, muito apreensivo, porque eles ligavam do SAMU falando, ó, vai chegar um paciente grave, ferimento por arma de fogo, entubado, dessaturando, instável, eles pintavam, né, o set no telefone. E aí eu falava, agora ficou bonito, né, porque eu ainda estava no começo, ainda não tinha expertise, e, e aí eu começava a ficar apreensivo, então eu falava, ó, para os funcionários, né, já verificou isso? O respirador está funcionando? Já checou a rede de urgência? Ela falou assim, ela era dessas técnicas raiz, né, ela falou assim, olha, Rogério, aqui nunca ninguém morreu por falta de assistência de enfermagem. Então, a hora que chegar, a gente vai fazer o que a gente já sabe fazer. Cada um vai se adequando, cada um vai prestando atendimento. E é exatamente isso assim que a gente tem que observar. Conheça a sua equipe para saber no que eles têm de potencial, o que precisa melhorar, né?
Recursos materiais, então você tem que saber também o que vai precisar. Tem que saber montar um kit de intubação, montar um kit de traqueostomia, de cricotireoidostomia por punção, um kit de drenagem torácica, um kit de lavado peritoneal. Hoje em dia se usa muito pouco, porque se faz ultrassom na beira do leito, né? Mas vai que você está trabalhando lá no Tiririca da Serra, né? Como eu gosto de brincar, e o que está para fazer o diagnóstico lá é o lavado peritoneal, então tem que saber montar. Montar, checar o seu carrinho de emergência, conhecer aquele respirador que você tem, conhecer o seu cardioversor, o seu desfibrilador. Isso são condições que você tem que estabelecer, tem que saber. E a hora de emergência nunca é a hora de você descobrir que não sabe. Então, nossa, nunca mexi nesse respirador. E aí, na hora que o paciente precisou, você não sabe. Então, a hora tranquila que é a hora de você pegar manual, ler, né? Igual eu falo para os alunos, olha, tá tudo sossegado? Pega o manual, abre aquilo lá, liga no botão, aperta, desliga, vê o que acontece, né, para você não passar aperto na hora. E os recursos físicos, o enfermeiro geralmente ele é chamado para poder ajudar na estruturação das unidades, né? Então você tem que conhecer quais são as recomendações para você manter uma sala de emergência, que tipo de equipamento tem que ter, qual que é a dimensão ali da sala, a distância entre os leitos, né? Às vezes você vai ser chamado para essa instância. Então é bom conhecer também, a gente tem isso numa resolução na verdade, na portaria 2048, se não me engano, no anexo, vai lá trazer todos os materiais que tem que conter numa viatura de suporte avançado, por exemplo, né? E aí você pode adaptar para a sua realidade, né? Passa, por favor, Catiana. E o perfil? Qual que é o perfil que esse enfermeiro tem que ter? Então, se a gente pensar que perfil é um conjunto de atitudes e comportamentos essenciais, inerentes a capacidades necessárias para a prática profissional, a gente já começa a pensar, então, eu tenho que ter uma série de características para dar conta das situações de emergência, né? Então, o primeiro deles é trabalho em equipe. Gente, ninguém trabalha em emergência sozinho. No mínimo, 3 pessoas você vai ter. Porque eu estou pensando na lógica de uma viatura de suporte avançado, né? Enfermeiro, médico e socorrista. Mas se fosse uma viatura de suporte básico, no mínimo 2 pessoas, o técnico e o socorrista vai ter que ter. Então você tem que saber trabalhar em equipe, delegar, ser delegado, falar com clareza. Então a comunicação tem que ser uma comunicação assertiva e tem que ser uma comunicação em cadeia fechada para evitar aquele gap, né, de comunicação que pode implicar em erro de assistência. Interessante, gente, que os estudos que eu tenho feito sobre competências não técnicas na área de emergência, né, a gente tem observado, tenho visto estudos que falam que uma das principais causas de iatrogenia nas situações de emergência não é a falta de competência técnica do profissional. Não é ele não saber fazer, é falta de competência não técnica, é não saber comunicar, não saber tomar decisão, não saber liderar. E isso você vai desenvolver a partir de estudo e treinamento também. E o curso de enfermagem da graduação também, não sei se tem algum da medicina, mas da medicina também oportuniza para vocês a capacidade de ir desenvolvendo isso. Então, assim, eu não sei trabalhar em equipe, então vai ter que aprender. Ninguém nasce sabendo, né? Vai aprender trabalhando, vai aprender tentando, né? Ou então liderança, né? Nossa, tem muita dificuldade de liderar. Vai aprender também, vai aprender a falar quando precisa, aprender a ouvir quando precisa, tomar decisão e comunicar, né? Isso não tem como na área de emergência. E vejam que a equipe de enfermagem, ela fica muito de olho nessas competências do enfermeiro. Você passa o próximo, por favor, Catiane. Esse aqui são fragmentos de um estudo que eu fiz, foi publicado em 2017, a respeito do como é importante o enfermeiro articular, porque não adianta você ser o cara, né, o enfermeiro de emergência que faz e acontece lá na sala de emergência, se você não tem competência não técnica. A equipe repara, a equipe percebe e você não vai ter um bom atendimento na emergência. Então, olha só. Aqui, esse estudo eu perguntava para os técnicos de enfermagem o que para eles era importante ter, que o enfermeiro precisava ser ou ter ou saber para poder atender uma situação de emergência, para poder conduzir a equipe. Então eles começaram a falar para mim diversas coisas. Então eu peguei aqui alguns pontos importantes. Olha, tem enfermeiro que eu gostei muito. Olha, ela não passa aquela segurança, entendeu? Ela te dá um apoio. Se você não sabe, ela não te xinga porque você não sabe. Gente, veja só, ainda tem gente que ainda xinga o outro.
Estou falando de enfermeiro que xinga técnico, de enfermeiro que é xingado por médico, né? O médico que xinga enfermeiro. A gente está num mundo que isso aí já é uma cultura arcaica, né? Isso não cabe mais. Eu não sei se as pessoas ainda são... por que as pessoas ainda se posicionam assim, mas não faz sentido nenhum. Então, o mínimo que você tem que ter é educação, né? Não xingar o seu colaborador. Eu lembro de diversos atendimentos que às vezes as pessoas fazem quase errado, né? O que chama quase erro, ou então muito, quase, chega até a fazer errado mesmo. Se você xingar, se você for grosseiro, se você não comunicar adequadamente, você só vai piorar o atendimento. Não vai resolver nada, não ajuda em nada, não ajuda em nada. Então não é hora de xingar, de gritar, de espernear, né? A emergência não é para isso, não é ali que você vai conseguir resolver essas frustrações. Então tem que achar um outro canal, tem que comunicar com clareza e, e saber se posicionar também perante a equipe, né? Mas o enfermeiro também tem que saber fazer, olha lá, quando elas começam a fazer, elas já começam a fazer o que tem de fazer com o neném, um procedimento, pôr um oxigênio, um halo, uma sonda drenando, elas já vão fazendo. Quer dizer, tem que saber fazer. Não adianta ficar esperando também, comandando a equipe, sendo que você não sabe, né? Então tem que saber fazer junto. Trabalham junto com a gente, como se fosse a gente mesmo ali, técnico, junto com o enfermeiro, tal. Fulano, vai para a medicação, faz massagem, você... A gente até já sabe, mas elas acabam falando isso também, quer dizer que trabalho integrado. Então, essas competências de trabalho em equipe, determinação de tomada de decisão, habilidade para fazer, elas são imprescindíveis na emergência, né? Pode ir, Catiane, por favor. Como é que eu chego lá, né? Para ser um enfermeiro, então, de emergência, como que é o caminho? Então, o que eu devo privilegiar na minha formação para poder dar conta desses desafios, né? A primeira coisa é a graduação. E a graduação, gente, ela oportuniza. Basta você aprender a aproveitar essas oportunidades, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui diversas coisas que você vai ter que saber na emergência, mas que você vai aprender numa situação de não emergência. Exame físico, por exemplo, né? Semiologia. Como que você vai aprender a detectar as alterações em tempo hábil, né? Em um menor tempo, as alterações graves que a vítima pode apresentar, seja no trauma, na clínica, no ambiente pré-hospitalar ou intra-hospitalar. É sabendo examinar o paciente. Nas situações de emergência, grande parte das vezes a vítima não fala. Ela já rebaixou o tanto que ela não consegue te falar. Então você tem que ter olhos, ouvidos, e olfato, tato, tudo muito bem apurado para detectar isso, né? E como que você vai treinar isso? É no dia a dia, é no dia a dia lá da enfermaria, é no dia a dia do ensino clínico, examinando o paciente normal, olha, esse pulmão não escuto nada. Opa, nesse pulmão aqui tem um estertor, está crepitando e tem sinais de ciência respiratória, satura mal. Aí você vai vendo que você vai ligando essas capacidades, essas habilidades e vai desenvolvendo a competência de avaliar. Por exemplo, outra condição, semiotécnica, né? Eu coloquei aí um exemplo de uma punção venosa, de uma administração de medicamento. Não tem como se você tem dificuldade de administrar medicamento, num momento tranquilo, vá preparar, administrar uma dipirona, que for num paciente que está com dor leve, né? Se demora muito, é lógico que você precisar administrar uma droga rápida, um efeito, uma droga vasoativa, uma droga que tem repercussão hemodinâmica, que tem que ser feita rapidamente, você vai ter mais dificuldade. Mas a graduação, ela te oportuniza isso. Você vai no laboratório, você quebra a ampola, você lá se derruba a seringa umas 3 vezes na bancada, não tem problema, está aprendendo. Aí depois você vai, conecta a agulha, depois você vai, põe na bancada a ampola, pega a ampola, aspira devagarinho, derrama um tanto. Não é assim no começo, gente? Eu também fiz isso. Não estou falando que é errado, não. A gente faz porque a gente está aprendendo, né? Mas depois você vai fazer com mais facilidade, depois você vai fazer com mais agilidade. Você funciona no manequim, funciona num paciente que está pré-operatório, aquele pré-operatório tranquilo, que não vai ter nada, o paciente está com a veia melhor do que a nossa, que está nervoso ali naquela enfermaria. Funciona aquela veia, e aí você vai pegando o jeito. Quando chegar numa situação de emergência, você tem a sua capacidade, a sua habilidade psicomotora refinada. Você sabe como o seu corpo se posiciona, você sabe como que vai pegar aquele instrumento, e aí você consegue fazer o procedimento. Você tem que estudar as emergências na graduação, então vocês têm também conteúdos de emergência e de terapia intensiva, que são recursos tecnológicos e de práticas avançadas para você conseguir fazer os procedimentos. E tem que estudar gerenciamento de enfermagem, porque vai ter que saber tomar decisão, vai ter que saber gerenciar conflito, vai ter que saber se posicionar.
numa equipe multiprofissional, vai ter que saber falar que não pode fazer daquela forma, que está errado, né? Vai ter que fazer tudo isso que a gente está aí comentando, né? Pode passar, por favor? E também um recurso que pode oportunizar para você capacidades de desenvolvimento, né, profissional, são os estágios extracurriculares. Então, se você tiver oportunidade, né, estou falando para quem está na graduação, né, claro, mas mesmo quem já formou, que às vezes nunca trabalhou com emergência e tem interesse em entrar na área, então às vezes é bom tentar. De repente você consegue fazer lá um estágio num pronto-socorro, né, que seja observacional no começo, você vai conhecer a dinâmica de um pronto-socorro, né, vai conhecer o papel do enfermeiro ali, vai discernir se aquilo é uma coisa que te move, né, que você quer fazer. Se não tiver no pronto-socorro, vai na enfermaria, né? A Melissa tá falando que tô lembrando mesmo, Melissa. A Melissa foi aluna da nossa liga de emergência, né, Melissa? Ela conseguiu um estágio no SAMU. Então, no pré-hospitalar. É uma oportunidade única de você entrar numa viatura, tripular uma viatura, atender uma emergência junto com o enfermeiro. No começo você vai lá sacudindo, tem gente que passa mal na ambulância, também passava, e às vezes passo ainda. Então, o fato de você ter oportunidade é muito importante, né? Ah, mas eu consigo numa UTI, vai na UTI. Na UTI ainda tem mais, você vai ter o paciente crítico, vai ter oportunidade de avaliar coisas que você não avaliou, vai ter oportunidade de mobilizar conhecimentos que você ainda não tinha. Ah, ou então, não consigo nada disso, Rogério. Você consegue uma OBS? Vai na OBS. Lá você vai examinar o paciente o tanto que der. Aí você pode conversar, você pode pegar os fármacos que ele usa, estudar aqueles fármacos e começar a pensar o que aqueles fármacos trazem de efeito colateral. Então, gente, essas características, essas oportunidades a gente não pode perder. É difícil conseguir estágio extracurricular na atual conjuntura? Está um pouco difícil, né? Ainda mais agora na pandemia, mas antes da pandemia já era um pouco complicado. Mas tenta o que você conseguir, você faz. Eu, por exemplo, adorava, uma vez eu fiz um estágio extra no final da minha graduação, se não me engano, lá num pronto-socorro, numa cidade bem pequena. E a oportunidade de fazer medicação no pronto-socorro, gente, é porque é toda hora aqueles medicamentos de rotina mesmo, sabe? Que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, você vai pegando habilidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso e eu gostei, para mim foi bom. Pode passar, por favor, Catiane? E para quem já está mais no final do curso e quer dar uma incrementada no currículo para conseguir uma vaga, de repente, em pronto-socorro mesmo, ou então mesmo em residência, né? Tem os cursos de imersão na área de emergência. Então, existem vários cursos, aqui eu pontuei só alguns, eu não tenho conflito de interesse, viu, gente, com nenhuma das empresas, mas é para vocês terem um portfólio pensar nesse portfólio de oportunidades, né? Então, por exemplo, o PHTLS é um curso de atendimento pré-hospitalar ao politraumatizado. Esse curso, para quem quer trabalhar em ambiente pré-hospitalar, é um curso muito interessante, porque ali você vai fazer toda a estruturação mesmo, nas melhores diretrizes e evidências, né, para o atendimento ao politraumatizado, com estações práticas, com simulados, né, e avaliação, inclusive, para você ser credenciado, né. Na área de cardiologia, tem o curso de suporte avançado de vida em cardiologia e o curso de suporte básico de vida em cardiologia. Se você for fazer algum deste curso, procure algum fornecedor, né, algum prestador que seja credenciado pela American Heart Association, né, que aí ao final do curso você vai ter uma carteirinha de que você está apto, né, a prestar atendimento. O de suporte básico de vida, estudantes podem fazer. O de suporte avançado de vida, se eu não me engano, alunos de medicina no 6º ano e enfermeiros. Você acha que aluno de graduação, pelo menos a última notícia que eu tive, tá? Alunos de graduação em enfermagem não poderiam fazer. Um outro curso que é muito bom também, que é o Advanced Trauma Care for Nurses. É como se fosse o ATLS, que a gente tem na medicina, tem o ATLS. Na enfermagem chama ATCN, que é o curso de suporte avançado no trauma. Também é um curso muito bom para quem quer trabalhar com área de urgência. E um curso básico também, né, que eu acho que é extremamente bom para quem for, e eu acho que vai dar um diferencial no currículo, mas eu acho que tem que ser enfermeiro também, não dá para graduação, não dá para fazer. É o curso de classificação de risco pelo sistema de Manchester. E aí você tem que fazer pela Rede Brasileira de Classificação de Risco,
É um curso que, se não me engano, tem até a oportunidade de fazer online, mas ele vai te dar uma capacidade de manejar esse protocolo de classificação para trabalhar num pronto-socorro como enfermeiro classificador. A minha experiência, gente, eu fiz o suporte avançado de vida, o ACLS, para mim foi muito bom, abriu bastante campo de trabalho e oportunidades, e também fiz o curso de classificação de risco, que também é bom. Eu já era professor quando eu fiz o de classificação de risco, mas me ajudou a entender um pouquinho mais o protocolo e passar isso para os alunos, e também fiquei algum tempo como enfermeiro classificador para poder pegar prática no protocolo. Eu acho que é importante, tá? É uma oportunidade boa. Pode passar, por favor, Catiane? E para quem já se graduou, uma oportunidade, né, um caminho para a formação é a pós-graduação lato sensu, seria a especialização. Então, a especialização, pela resolução do MEC, né, pela legislação, a gente tem que ter uma carga horária mínima de 360 horas. Vou falar uma coisa óbvia, né, mas eu vou ter que falar, tem que ser após a graduação, viu, gente? Porque existe muita instituição predatória que estava fazendo o aluno fazer um combo, tipo, no último ano de graduação começava uma pós-graduação, o Conselho Federal de Enfermagem não reconhece depois o seu registro do diploma se ele for concomitante à graduação. Então tem que ser após a graduação e tem que ser instituição credenciada no MEC. No site do MEC você tem lá a lista de instituições credenciadas. Qualquer instituição credenciada pode ofertar o curso de pós-graduação. E aí você escolhe se você tem interesse na área de emergência, pode fazer em urgência e emergência mesmo, né, a pós-graduação, ou urgência e emergência pré-hospitalar, ou terapia intensiva, ou enfermagem, cardiologia e hemodinâmica. Essas especializações elas podem te dar suporte para trabalhar com emergência. Um detalhe que eu vou falar. Para quem é recém-formado, pode não ser muito interessante já fazer de cara a especialização. E às vezes o mercado exige, é um paradoxo, mas pode não ser muito interessante. Por que eu vou falar isso? Porque as especializações nesse formato, elas não te dão experiência, elas não te dão competência clínica, porque os estágios são reduzidos e alguns cursos, às vezes nem oportunos estágios, só observacional ou então visita técnica. E aí, como que você vai pegar uma área tão clínica que é a emergência? Poderia até dar o exemplo da obstetrícia também, né? Áreas tão clínicas assim, não ter oportunidade de pôr a mão e fazer e aprender, ainda mais quando você é recém-formado. Então, esse tipo de especialização pode ser interessante para quem já está há algum tempo no mercado de trabalho, já está trabalhando num serviço num serviço de saúde ou num serviço de emergência, ou tem perspectiva de ser transferido dentro daquele serviço para o serviço de emergência. Então, você já tem um pouco de habilidade, já tem um pouco de conhecimento da prática profissional, aí pode ser um bom campo de estudo, né? Para você se especializar. Você pode passar, por favor, Catiane? Para o recém-formado, eu recomendaria a pós-graduação lato sensu na modalidade residência. Por quê? Porque aí, o que é uma residência, né? São áreas de especialização, né? Modalidades de ensino de pós-graduação destinadas às profissões de saúde, excetuadas a médica, né? Porque a residência médica ela tem uma legislação própria, sobre forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço. Então, o que é isso, gente? Você vai ficar 60 horas semanais por conta de estudar e aprender aquela área de concentração. Tanto que você não pode ter outro vínculo, né? São 5.760 horas no certificado. E vai exigir uma dedicação exclusiva. É lógico que você vai ter uma bolsa correspondente, né? Eu não lembro o valor da bolsa agora, porque eu fiz a minha residência há bastante tempo, mas a bolsa, isso se atualiza, né? E aí você vai ter a oportunidade de ficar no serviço. Você vai ter aulas? Vai ter aulas. É só aula? Não, não é só aula. A maioria da carga horária é prática, é estágio, é lá no serviço. Graças a Deus isso tem melhorado. Quando eu fiz a minha residência, estava muito incipiente no país, então aconteciam coisas que hoje em dia já não se permite, né? Mas eu dei muito plantão sozinho como residente, né? Eu era R1 ainda e dava plantão sozinho. Eu era R1 e assumia a classificação sozinho. Olha lá, Camilo está me atualizando que a bolsa é 3.330,43. Obrigado, Camilo. E na minha residência, eu tinha que assumir escala, assumir plantão, e às vezes acontecia de fazer plantões assim, de mais tempo do que 12 horas, porque não tinha ainda estava
caminhando, né? Hoje em dia está mais protegida a situação, né? Então, na área de emergência, quais locais têm esse tipo de residência? Eu sei que a PUCamp tem, a PUC de Campinas. Eu dei uma breve pesquisada, viu, gente? Hoje a residência lá é multiprofissional em urgência e trauma. Então, parece que eu vi a Larissa Becker por aí. A Larissa está lá fazendo a residência e ela pode até falar melhor do que eu, tá? Porque quando eu fiz era residência em urgência, enfermagem, urgência e emergência, era uniprofissional, porque a residência ela pode ser multiprofissional ou uniprofissional. Depende da área de concentração, né? Então você pode fazer residência, eu percebi que lá tem, no Sírio-Libanês também tem um ex-aluno meu de outra instituição que fez a residência lá e trouxe para mim boas referências. A Universidade Estadual de Londrina tem na área de urgência, a Unifesp tem, e aqui em Minas eu vi que na UFMG também tem. Aí basta você pesquisar no site das instituições. Uma dica que eu dou para a carreira de vocês, né? O que você quer para sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Porque se você quiser uma oportunidade de carreira, de fazer vínculo com instituição de ensino e depois pleitear mestrado, doutorado, enfim, talvez seja interessante você ir para uma instituição que tenha já esses programas estabelecidos, porque aí você faz a residência já conhecendo gente, você depois já por ali mesmo, às vezes você é convidado a trabalhar ali ou presta um concurso ou um processo seletivo, ali fica, já conhece o orientador para fazer o mestrado, enfim. Vai depender do que você, do seu plano de carreira, tá bom? Passa o próximo, por favor, Catiane. E por fim, você tem também uma oportunidade de capacitação que é a pós-graduação estricto sensu, né? Então, são os mestrados e doutorados, né? O que tem acontecido agora no país, né? Tem professores aí da pós-graduação que podem falar até melhor do que eu, mas a gente tem a oportunidade de mestrados e doutorados profissionais e acadêmicos, né? Eu vou falar de modo genérico, viu, gente? Assim, mas o mestrado e o doutorado, eles vão te oportunizar aprendizagem sobre pesquisa, aprendizagem sobre um tema de relevância na área que você for estudar, né? Por isso que fala que o senso é estrito, porque você vai estudar muito, muito, muito um tópico de aprendizagem, né? Então, não vai te dar habilidade em emergência, né? Não vai te fazer conhecer a assistência, né, a dinâmica do atendimento. Ele vai te dar uma oportunidade de enxergar a área de emergência de uma outra forma se sua dissertação ou tese for trabalhar com isso, né? O mestrado e o doutorado acadêmico já é mais clássico no país, né? E aí eles vão oportunidade você fazer um estudo em profundidade sobre um tema e vão te preparar mais para academia, para docência e para pesquisa, não para assistência. Pode ser docência e pesquisa na área de emergência. Um parêntese que eu falo é que algumas áreas da enfermagem, por ser, pelo menos é um entendimento meu, né, gente? Isso aí é uma opinião minha, tá? Algumas áreas da enfermagem, por ser áreas clínicas, às vezes é complexo você ensinar uma coisa que você não viveu, que você não tem expertise, habilidade para ensinar. Então é importante que, se você for fazer mestrado, doutorado na área de emergência, que isso venha com background de habilidade, de vivência, de experiência de vida naquele serviço, para você conseguir ensinar isso, né? Transferir a emergência do livro para a prática depende muito da capacidade de você ter vivido aqui, ter experienciado, né? E os mestrados e doutorados profissionais, ele já tem uma característica mais voltada para aquele profissional que já está inserido na assistência, na rede, né, de atenção, e proporciona, sim, um estudo crítico sobre a área também, mas no final ele também vai trazer para você uma capacidade de gerar algum produto, uma tecnologia, algum processo, mudar alguma coisa da realidade. Então, ele é mais voltado para uma aplicabilidade para o serviço, né? Não existem aqui no país pelo menos não é do meu conhecimento, tá? Doutorados profissionais e mestrados específicos na área de emergência. Você vai na área de enfermagem, aí você vai ter a linha de pesquisa mais relacionada àquilo que você quer, de acordo com o programa, e você procura o orientador que tem trabalhado aquilo, e aí você vai buscar, então, se profissionalizar nessa área. Parece que uma busca muito assim por cima, viu, gente? Parece que eu vi um doutorado em gestão na área de urgência, em Maringá. Mas foi o único que eu consegui pensar, né? Eu sei que na USP tem a disciplina de emergências clínicas, que também tem programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, tá? Pode passar, por favor, Catiane.
Antes de entrar nesse tópico, eu quero falar, uma coisa interessante, independente do título de especialização que você fizer, que você adquirir, é importante você registrar no Conselho Federal de Enfermagem, né? É uma coisa que eu descobri há pouco tempo, viu, gente? Eu já tinha lido a resolução, mas aí antes da pandemia, naquela dinâmica lá, eu nunca tive tempo de me dedicar a ver como que era o processo, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que reconhece diversas especialidades de enfermagem. E essa resolução, se não me engano, ela mesma ou vinculada a uma outra, ela prescreve que para você vincular o seu nome, aliás, você divulgar que você é especialista em determinada área, você tem que registrar o seu título no conselho respectivo. E aí, para fazer esse registro, você tem que preencher um formulário e mandar o histórico e o diploma. Não paga taxa, tá bom? Você registra lá. Eu fiz da minha residência, gente, agora durante a pandemia que eu fiz o registro, né? E aí, como é residência, teve que ir lá para a CONARENF, que é a Comissão Nacional de Residência em Enfermagem, para eles chancelarem o título, então, de enfermeiro emergencista, tá bom? Bem, então, pensando tudo isso, né, já caminhando para o final, quais são os desafios da emergência, gente, nas emergências, né? Primeiro é isso que vocês estão vendo aí. Os prontos-socorros públicos, né, a nossa rede, ela sofre com um certo gargalo. Isso é sim um problema de financiamento, é também um problema de gestão, porque não é só de financiamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem estudos de outros países, inclusive países desenvolvidos, que falam do problema da superlotação dos prontos-socorros. Então, não é só um problema de financiamento, é um problema que tem componentes culturais, como a questão de o que é emergência, o que é urgência. Então, às vezes, a pessoa não quer ficar na fila da atenção básica para conseguir uma consulta com o ortopedista lá 1 ano esperando. A lombalgia que ela tem, que é leve, que não é emergente, que seria classificada como azul, dor leve de início recente, vai lá para o pronto-socorro. Mas também vai para lá o AVC, vai para lá o infarto, vai para lá o ferimento por arma branca, vai para lá a violência, vai para lá o problema social daquele paciente que está abandonado, que está alcoolizado. Então, no pronto-socorro acontece tudo e a gente se depara com uma situação dessa. Quando você vê esse monte de marca enfileirado, a gente pensa assim, será que isso todo mundo que está ali precisa mesmo de emergência? Às vezes não, às vezes você não tem vaga na enfermaria para fazer uma cirurgia de luxação de prótese de quadril, por exemplo. E o paciente não tem onde fica na maca no corredor. Entenderam isso? Então, o enfermeiro, quando vai transitar, às vezes a gente vê, eu tenho o costume de observar que a gente romantiza um pouco a área de emergência, né? A gente vê, assim, os filmes, principalmente esses seriados, né? Grey's Anatomy, né? Eu não assisto, não, mas esse eu não assisti. O meu é da época do IAR, né? Ver esses seriados de emergência e fica um pouco romantizado, né? Falando que vai acontecer, mas as emergências, grosso modo mesmo, não são todo o tempo. Às vezes você tem situações que não são de emergência, mas que estão lá no pronto-socorro, e você vai ter que saber transitar nisso. Só que situações como essa, pode passar, Catiane? Também são situações como essa. Às vezes você tem salas de emergência que você está lá 12 pacientes no leito ocupando. Ficou com muitos pacientes no corredor, né, Larissa? Eu também ficava, viu? Já fiquei com 40 pacientes, por aí, 38, 40. Nem sempre são emergência, nem sempre são. Às vezes são cirurgias eletivas, que combinaram de vir de cidades menores pelo SUS fácil e chegou lá no leito de enfermaria e não está disponível e fica no pronto-socorro porque não tem onde deixar o paciente. É muito problema de gestão, é problema de financiamento e é um problema que é multissistêmico, não é de resolução simples, mas que o enfermeiro vai estar no meio dele, até o pescoço. Então, você pega uma sala de emergência, às vezes com pacientes entubados, graves, e você com equipe de reduzida, e você precisa prestar atendimento, né? Pode passar, por favor, Catiane? E aí, essas situações geram outras como essas aí. Então, às vezes, você pega famílias cansadas de passar a noite inteira esperando atendimento, você pega famílias estressadas, você pega pessoas com grande comoção, porque o familiar está crítico, ela não tem resposta, e aí a gente é até agredido, às vezes, né? Não raras vezes, quando às vezes eu dava má notícia de que o atendimento ia parar, porque a gente estava internando o paciente no consultório, por exemplo. Ou então porque
a fila dos pacientes não urgentes estava demorando 3, 4 horas de atendimento, embora não seja recomendado, é o que acontecia. Quantas vezes eu não me percebi quase sendo agredido ali na sala de classificação por uma situação como essa, né? Então, muito do que a área de emergência recente, o desafio que a gente tem, ela não é mais do que o desafio que a gente tem nas outras áreas. É porque a gente acaba sendo um pouco de ponta de lança. A gente fica exposto às vezes à insatisfação do atendimento, exposto ao gargalo do sistema. E esse é um desafio que eu considero na área de emergência, você saber lidar com isso, saber lidar com condições desfavoráveis e manter um atendimento de qualidade dentro o melhor que você possa oferecer. E fazer isso todo dia, porque é sempre assim, dias melhores, dias piores, né? E um outro detalhe que eu considero como um desafio, mas isso é do campo da enfermagem, né? A gente não tem ainda diferenças na grande maioria dos hospitais, viu, gente? Diferenças de planos de carreira que reconheçam aquele profissional que investe mais em formação para atender a emergência. Então, às vezes o salário não é um salário atrativo perto do estresse que você pode passar. Embora os melhores hospitais, aqueles que se baseiam nas melhores práticas, tenham mudado isso. Então, você vai entrar, às vezes, como residente. Terminada a residência, se você for um bom residente, você é convidado a permanecer na instituição. E aí você entra como enfermeiro júnior, faz mais cursos, se capacita, vai para enfermeiro pleno e tem possibilidade de crescer com reconhecimento salarial, né? Então, isso tem mudado, mas depende muito da cultura da região que você se inserir como profissional, né? Então, eu considero os desafios isso. O enfermeiro tem o desafio de articular as competências técnicas e não técnicas para o atendimento de emergência. Isso implica atender com qualidade uma situação de emergência e gerenciar também uma situação, não de modo dissociado, mas de modo articulado. A gente tem, às vezes, um sistema fragilizado, uma rede de atendimento que tem esse gargalo. Estou dando exemplo do pronto-socorro, porque é onde eu mais me inseri ao longo da minha atuação profissional, tanto na formação quanto na docência. Então, sempre dei aula de emergência e supervisionei estágio na época em pronto-socorro. Então, vivi muito isso, de você ter que decidir qual paciente você deita, porque só tem uma maca, né? E decidir qual paciente você vai atender primeiro, porque você tem uma cadeira só, e às vezes pedir para um paciente menos crítico levantar para o outro deitar, porque o outro estava pior. Já aconteceu várias vezes. Um estava de alta, passou, posso te pedir uma coisa, senhor? Eu estou com outro paciente com muita dor, e eu preciso deitar esse paciente, o senhor já está de alta. Você não pode esperar sentado na cadeira de hidratação enquanto eu deito esse outro paciente? É o que eu conseguia fazer. Então, gerenciar isso tudo na situação de emergência é complexo. E a questão do reconhecimento profissional, né? Mas esse é um movimento que a enfermagem toda passa, todas as áreas, né? O reconhecimento vem sim das políticas, vem sim da articulação política, articulação das esferas competentes, mas ele passa pelo aquilo que você é. Então, se você for bom naquilo que você faz, lá no microespaço, você vai ser olhado com um olhar diferencial a respeito da sua prática. E você vai conquistar as oportunidades e a equipe vai te reconhecer como ponto de referência e você vai conseguir imprimir um cuidado de qualidade nas situações adversas. Não estou romantizando, viu, gente? Porque às vezes eu chegava para o paciente e falava assim, ó, no dia de plantão, eu falava, o que eu consigo fazer hoje? Era muita coisa, o que eu consigo fazer hoje? Hoje eu consigo fazer isso, então é isso que eu vou fazer bem feito. Porque a demanda era tanta que você não consegue atender, mas se você conseguisse atender bem aquela condição, você já tinha ganho o seu dia, né? Passa, por favor, Catiane. E aí, só para finalizar, né, eu acho que uma jornada de muitos quilômetros, ela começa com um simples passo. Então, para aqueles que têm interesse pela área, eu acho que tem que começar, gente. Assim, vamos desmistificar isso de que a emergência é uma área restrita, que é uma área que poucos dão conta. Eu também não dava conta. Eu era lento para fazer procedimento, eu tinha lentidão, eu tinha, às vezes,
às vezes hoje eu faço uma releitura, né? De pensar assim que, nossa, como eu comi bola. Às vezes eu falo assim, nossa, eu não podia. Eu revejo alguns atendimentos e falo assim, não acredito que eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo. Eu devia ter tentado para aquela dor, eu devia ter visto de uma forma diferente aquele problema para poder imprimir um cuidado de qualidade. Mas esse é um processo. Então, ainda mais que a gente está numa situação muito adversa, na emergência, você vai aprender com o tempo, você vai aprender fazendo, tem que começar. Então, para aqueles que têm interesse, não se desmotivem perto das suas dificuldades. Assim, não consigo porque eu sou muito lento, fico muito nervoso, eu tremo. Eu brinco com os alunos, a gente pode tremer, não tem problema. Treme, mas faz. Vai fazer tremendo, mas faz. E assim você vai se desenvolvendo a capacidade de dar conta disso e vai ganhando uma certa autoconfiança. E aí isso vai um ciclo virtuoso, vamos dizer assim. Você faz, consegue, alimenta sua autoconfiança, faz de novo, tem feedback da sua equipe e assim você vai indo, tá bom? Eu espero que essa nossa conversa tenha aí pontuado aquilo que vocês esperavam da exposição, né? Agradeço mais uma vez o PET pelo convite. Deixa aí algumas referências que eu usei para o preparo da nossa conversa. E estou disponível, não coloquei aí o meu e-mail, né? Mas no site da Unifal vocês encontram, que tiver interesse em conversar ou pontuar algum aspecto particular, pode ficar à vontade para me contatar, viu, gente? Mais uma vez, obrigado. E aí, se tiver alguma dúvida, Catiane, você pode conduzir aí que a gente vai respondendo, tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto a gente não recebeu nada no chat. Ninguém quer contar a sua experiência? Eu tenho uma dúvida, posso fazer? Claro. Aqui é a Laura, Rogério. Obrigada pela aula, é sempre um prazer assistir às suas aulas. E eu tenho uma dúvida com relação à atuação do enfermeiro que atua, né, na UTI, o enfermeiro que atua na intensivista e do enfermeiro que vai atuar naquele primeiro contato da emergência, né, ambos no interhospitalar. Mas, assim, tem alguma diferença grosseira nesse perfil que esse profissional deve ter? Claro, considerando, né, a particularidade de cada setor? Olá, Laura, muito interessante sua pergunta, né? Eu penso que são campos diferentes de trabalho, porque na emergência você vai trabalhar geralmente com as coisas em fase inicial, vamos dizer assim. Não que você não tenha pacientes na emergência que são pacientes de terapia intensiva que às vezes ficam lá semanas aguardando vaga na UTI. Mas o que eu observo é o seguinte: na emergência o setor é aberto, então você tem uma livre demanda. Você pode ter que trabalhar com um desequilíbrio entre o que você pode ofertar e aquilo que você vai receber. Porque eu digo assim, às vezes você não tem limite de vaga. Então, por exemplo, se o SAMU ligar para você falando assim, olha, ele vai ligar para o médico plantonista. Eu preciso mandar um paciente para aí, é um paciente grave, não tem como mandar para outro lugar. E aí você vai falar, nossa, o médico vai responder, né? Não posso receber, porque a vaga tá, eu tô sem leito, né? Tá tudo cheio. Eles vão mesmo assim, entendeu? E chega como vaga zero. Então aí você vai ter que trabalhar com o recurso que você tem. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, na terapia intensiva você tem um ambiente um pouco mais controlado, você vai ter emergências, você vai ter criticidade, mas é um ambiente um pouco mais controlado. O tempo de permanência dos pacientes é maior, então você vai ter que ter uma capacidade de empatia talvez um pouco até maior para poder lidar com aquilo que vai cronificando, que já não é mais tão agudo. Você vai ter um aporte de recurso tecnológico maior, coisas que no pronto-socorro você não vai ter. Por exemplo, dificilmente você vai ver um paciente fazer ECMO no pronto-socorro, né? E na UTI você vai ter esse paciente com ECMO. Dificilmente você vai instalar um paciente, instalar uma pressão arterial invasiva num paciente lá no pronto-socorro. Você vai ficar mais para UTI. Alguns tipos de droga, alguns tipos de manejo também vai ser mais na UTI. E no pronto-socorro as coisas são... Geralmente você vai ter um pouco menos de tecnologia, mas você vai ter também. Mas vai ser um pouco menos do que na UTI. O setor é aberto.
você vai ter pacientes em vários níveis de criticidade, desde os mais graves, aquele que foi com dor. Os quadros diagnósticos não são fechados, então você vai ter que ter uma perspicácia um pouco maior, porque não vai estar tudo, não vai estar tudo maceteado para você. Você vai ter que decodificar muita informação, certo? Por exemplo, chega com uma dor inespecífica, uma dor, ou um quadro, uma síndrome estranha que você não sabe o que é a queixa específica da pessoa, você vai ter que criar tudo isso, né? E na UTI você já recebe o paciente com um histórico que foi coletado naquele pronto-socorro, você recebe o paciente com tecnologia, você vai ter que o leito está preparado já para ele, né? Então eu acho que tem essa diferença. Agora sim, em termos de saber lidar com o paciente, as competências vão ser muito semelhantes, né? Eu percebo que geralmente quem gosta de setor fechado se identifica mais com o TI. Quem gosta das coisas mais controladas, mais organizadas, tudo mais bem disposto, vai se identificar um pouco mais com o TI. E quem gosta, trabalha melhor com o imprevisto, com o que tira um pouco do quadrado, né? Com aquilo que você não consegue muito bem saber como vai ser, um plantão muito diferente do outro, vai trabalhar melhor na emergência. Mas é muito particular, viu, Laura? Geralmente, assim, acontece de profissionais que trabalham com pronto-socorro, às vezes no outro hospital trabalham na UTI. E geralmente os hospitais pegam, por exemplo, o pessoal tá falando saudade das aulas práticas aí, Lucas. Também tô, viu, Lucas? De fazer a gente lá simulando os atendimentos, né? Mas então, geralmente os hospitais contratam para UTI profissionais que tenham experiência em pronto-socorro, né? Ou vice-versa, pegam para pronto-socorro os que têm experiência em UTI. Porque as áreas têm as suas semelhanças, mas também têm as suas distinções. A Roberta, né, a nossa colega de trabalho na Unifal, ela é enfermeira, fez aprimoramento em emergência, mas ela é de terapia intensiva. Ela gosta muito de terapia intensiva. E eu brinco muito com ela, que eu falo assim, que eu prefiro pronto-socorro, né? Então a gente tem que ter essa rixinha assim de brincadeira, né? Fala assim, lá, o povo da UTI já tá. Brinco com ela assim. Olha lá, o povo da UTI já tá. É muito fácil falar, né? Porque só tem 10 leitos, só entra 10 pacientes, mas vai trabalhar no pronto-socorro, que você não tem 40. Aí quando você acha que não chega mais ninguém, chega mais um. Porque na UTI é fácil você ficar lá rebocando. Tudo brincadeira, viu, gente? É lógico que tudo tem sua especificidade, mas é muito divertido brincar com a Roberta a esse respeito. Saudade de você também, Mariana, e de todos aí que estão falando no chat, que eu consegui pegar. Tem mais alguma pergunta, Catiane? Parece que eu estou vendo uma aqui. Qual o primeiro raciocínio na emergência? É a pergunta de Kelly. É isso, Catiane? Vê se para mim saiu meio desconfigurado. Isso mesmo, Rogério. Tem uma pergunta da Kelly que fala assim: em geral, qual o primeiro raciocínio da emergência? Estabilizar o quadro? Primeira coisa, reconhecer se é uma emergência, viu, Kelly? Então, assim, e depois que você reconhece qual é a emergência, estratificar qual que é a gravidade, né, da intervenção. E depois, sim, evitar que aquele quadro piore e mitigar os principais agravos. Então, assim, você reconheceu que é uma emergência, então agora o que você vai fazer para poder estabilizar essa palavra mesmo, estabilizar a vítima e tirar ela daquela situação aguda? É o que a gente prioriza, né? Então, geralmente a gente trabalha muito com os órgãos-alvo, né? Então, assim, nossa, eu tenho que preservar os órgãos-alvo, depois eu vou conseguir remediando o resto mas naquele momento eu preciso preservar a perfusão coronária, a perfusão cerebral, né? Dependendo do quadro, reavaliar a perfusão, a função respiratória, a perfusão e a perfusão renal, né? Mas de modo geral, por isso que os protocolos sempre preocupam com primeiro você ter observar se a função cardiovascular está adequada, né? E depois você consegue ir estratificando o que são lesões que não implicam risco à vida. Geralmente os protocolos têm mais ou menos essa lógica, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem muitos elogios aqui no chat para você, Rogério. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, viu, por vocês participarem com a gente. Então, gostaria de agradecer, né, ao corpo docente da Escola de Enfermagem que teve. Oi? Só posso aproveitar para fazer um convite?
Claro, com certeza. Eu ainda não sei, eu vou até adiantar, né? Nem sei se eu poderia, mas assim, agora no próximo ERE eu vou ofertar uma disciplina uma disciplina optativa na Unifal. E ela vai chamar agora me deu um branco no nome, mas eu acho que é Bases de Enfermagem e Emergência, para graduação em enfermagem. Vai ser só teórica, né? Porque infelizmente a gente não pode fazer a prática, e vai ser ofertada por sistema remoto. Assim que a Prograde aprovada, a gente deve ter mais notícias, né? E eu queria convidar os alunos da graduação, né, aqueles que têm interesse em emergência, se inscreverem. Eu vou focar no suporte básico, viu, gente? Porque não dá para avançar pro avançado. Mas assim, vou discutir um pouquinho a rede de urgência e emergência, conforme a gente viu aqui muito rápido na palestra, né? Os aspectos éticos legais de primeiros socorros. Vamos falar um pouquinho do suporte básico de vida em cardiologia, suporte básico de vida no trauma e algumas condições, né? Atendimentos iniciais de primeiros socorros em crise convulsiva, acidente com animal peçonhento, queimaduras, para dar uma base mesmo para quando vocês forem fazer o avançado, ter isso com mais clareza, né? Vocês me perguntaram aqui para qual período. Eu não sei quais são os critérios, viu, Maria Augusta, mas eu acho que tem que ter cursado anatomia e fisiologia, porque eu não coloquei pré-requisito, tá? E agora alguém me perguntou se pode fazer, se é só da Unifal. Eu não sei te dizer, porque no último regime remoto, parece que a Unifal abriu a possibilidade de que alunos de outras instituições cursassem. Então tem que esperar os editais, porque se for possível cursar a disciplina, como não vai ter pré-requisito, vai ser muito bem-vindo quem for de fora, mas aí foge do meu escopo, que tem que ser lá na Prograde mesmo, tá bom? Então, fiquei o convite para aqueles que interessarem para escreverem na disciplina, tá bem? Jorge, eu acho que você fica sabendo pelo site da Unifal. Mas depois você pode pegar contato com alguém do PET também, e aí, de repente, eles podem te ajudar, tá bom? Era isso, Catiele. É ótimo, Rogério, vou querer fazer também. Jorge, entra em contato com o nosso e-mail, que a gente te orienta certinho. A gente vai procurar saber também, eu não sei te informar agora, mas assim que sair a gente te orienta, tá bom? Por esse mesmo e-mail que eu recebi a notificação? Isso, é petinformagemUnifal@gmail.com. O Silvio, eu acho que o seu caso é o mesmo. Você pode colocar aí Eu no acho que é chat. possível. Você pode colocar no chat para eu copiar e eu salvar aqui? Isso, acho que o pessoal já mandou. Tão eficiente. Certinho? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de saber mais alguma coisa? A Erika fez um posicionamento muito bom. Quem é fora da Unifal que está participando do evento, não se esquece de se inscrever no CAEX, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, no nosso Instagram, @petenfermagemunifal, tem o passo a passo de como se inscrever no destaque. Aí, se vocês quiserem. Que bom, Jorge. Então, gente, a gente pode finalizar? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de agradecer, né, ao professor Rogério pela aula, foi muito boa, dá para ver pelos elogios aqui no chat, realmente muito esclarecedor. Também eu gostaria de agradecer ao corpo docente presente na aula hoje, foi muito bom ter vocês aqui, pessoal da Escola de Enfermagem, e também a todos os participantes da aula, foi um prazer receber vocês. Em nome do PET Enfermagem, eu declaro o evento finalizado. Muito obrigada, viu, gente? Até o próximo. Boa noite.